Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 501 A queda de uma fortaleza. Nian estava em um espaço aberto na fortaleza prisão mágica, quando 20 silhuetas surgiram na frente dele. Eram os magos arcanos que usaram como um marcador para se teletransportar. Os magos arcanos imediatamente aproximaram-se para cumprimentar Nian. Chefe, estamos aqui. Chefe. Seus rostos estavam cheios de excitação. Nian havia realizado essa operação com o maior sigilo possível. Apenas os membros principais, como Smokestab, Blade Light e os outros, sabiam de seu plano. Muitos desses magos arcanos foram mantidos no escuro até minutos antes de se teletransportarem. E só agora eles entendiam o que estava acontecendo. Então esse era o plano de Nian. O plano de Nian era fazer com que ele, Sun e King of the World se infiltrassem na fortaleza prisão mágica primeiro, então os magos arcanos poderiam se teletransportar com os pergaminhos de teletransporte de grupo. Depois, os magos arcanos poderiam abrir um portão de transferência, trazendo o resto das pessoas de Cavodin. Assim, os 3.000 jogadores das Kickers United poderiam entrar sem serem detectados. A fortaleza prisão mágica seria destruída de dentro para fora. Neste momento, os jogadores das Kickers United em Cavodin fizeram a sua jogada. Eles começaram a entrar nas várias pousadas de NPC pela cidade. Depois de entrarem, eles não mostraram sinais de que voltarem. Os quartos de uma estalagem estavam completamente a salvo de olhares indiscretos. Até mesmo as pousadas mais baratas cobravam pelo menos uma moeda de ouro. Sem receber permissão explícita do proprietário do quarto, outros não podiam entrar. Então, não importa quanto a Eternal bisbilhotasse, eles não poderiam dizer o que os jogadores das Kickers United estavam fazendo dentro dos quartos. Enquanto nada vazasse do lado de fora, este plano era garantido de ter sucesso. Do ponto de vista da Eternal, parecia que os jogadores das Kickers United tinham desaparecido no ar. A notícia do desaparecimento das Kickers United logo alcançou os altos escalões da Eternal. Quem pode me dizer o que as Kickers United está planejando? Skyfire Wild Dragon perguntou a todos na sala de conferências. Sua pergunta foi recebida com completo silêncio. Como eles poderiam saber para onde os jogadores das Kickers United tinham ido? Seus movimentos até agora eram muito bizarros. Qualquer palpite que dessem seria tão bom quanto qualquer outro. Como um dos cérebros da Eternal, o Skyfire Apostle mergulhou em pensamento. Chegou a teorizar algumas possibilidades, mas sua mente era uma bagunça nebulosa. Eternal era apenas uma guilda do meio da classificação. Eles não tinham dinheiro para desenvolver sua própria rede de informações, e muito menos subornar os principais jogadores das Kickers United. Por isso ainda não haviam obtido nenhuma informação. Na verdade, foi a Alliance of Mages que recebeu informações primeiro. Chefe, recebemos a notícia de um de nossos informantes das Kickers United. Seus 3.000 jogadores já estão dentro da fortaleza prisão mágica, um mago arcano reportou ao líder da guilda Alliance of Mages, Crazy Magic. O que, tão rapidamente, como eles conseguiram? Crazy Magic perguntou incrédulo, como uma expressão de choque clara em seu rosto. Pode-se imaginar o quão difícil seria para 3.000 jogadores se infiltrarem em uma fortaleza fortemente vigiada sem atrair nenhuma atenção. Eles tinham Nirvana Flame e outros 2 ladrões se infiltrando na fortaleza prisão mágica antes de fazer com que seus magos arcanos se teletransportassem para eles com os pergaminhos de teletransporte de grupo. Depois disso, os magos arcanos abriram um portão de transferência para levar o resto do grupo. Todos conseguiram entrar, explicou o mago arcano. Isso foi algo que seu informante havia testemunhado em primeira mão. A taça que Crazy Magic segurava na mão tremia. O Nirvana Flame era realmente engenhoso. Ele poderia até criar um método como esse. Várias condições precisavam ser cumpridas para alcançar esse tipo de resultado. O primeiro era um ladrão de primeira linha que podia se infiltrar na fortaleza de um inimigo sem ser descoberto. O segundo era vários pergaminhos de teletransporte de grupo. Esses pergaminhos eram extremamente raros e difíceis de encontrar. Eles dropam em uma masmorra nível 50 no modo especialista, mas limpar ela era incrivelmente difícil. Parecia que apenas a Kickers United tinha sido bem sucedida até agora. O Nirvana Flame era bastante impiedoso, empregando esse tipo de método. Esse tipo de ataque furtivo era quase impossível de se defender. Parecia que a fortaleza prisão mágica estava destinada a cair. Por que você conseguiu essa informação apenas agora? Crazy Magic franziu a testa. Ele estava insatisfeito com sua rede de inteligência. Se tivesse sido informado sobre isso mais cedo, ele poderia ter avisado Eternal antecipadamente e feito-lhes um favor. Nirvana Flame é muito meticuloso com seus preparativos. Antes da operação ser realizada, apenas cerca de uma dúzia de jogadores mais próximos a ele sabiam de todo o plano. A maioria de seus jogadores só descobriu sobre isso depois do fato. Relatei a você assim que recebemos a informação, o mago arcano explicou nervosamente. Se Crazy Magic ficasse de mau humor, ele estaria acabado. Esqueça isso, Crazy Magic acenou com a mão. O Nirvana Flame provavelmente tinha garantias para evitar que informações confidenciais vazassem. Devemos notificar a Eternal? Perguntou o mago arcano. Notificar a Eternal? Que bem isso faria? Nirvana Flame e seus 3.000 jogadores já estão dentro da fortaleza prisão mágica. Enquanto o ponto de transferência for bombardeado com magia de efeito em área, quem se atreveria a se teletransportar? Como o Nirvana Flame planejou isso muito antes,
Ele provavelmente sabe que existem espiões dentro dos 3.000 jogadores também. Ele não dará a Eternal qualquer chance para reagir. Quando os notificarmos, a fortaleza prisão mágica já terá caído. Para não mencionar os 20 minutos mais, que seriam necessários para que a Eternal enviasse reforços. Aqueles bundas moles que seguram a fortaleza prisão mágica não têm chance contra as elites das Kickers United. É como uma raposa entrando no galinheiro, exclamou Crazy Magic. Ele poderia facilmente imaginar como seria o dia de hoje. A Kickers United não tinha uso para a fortaleza prisão mágica. Em vez de devolvê-la à Eternal, seria melhor destruí-la, deixando-a em ruínas. Do lado da Eternal, os superiores reunidos na sala de conferências estavam nervosos, quase apavorados, tentando adivinhar o próximo movimento do inimigo. Dado o estilo das Kickers United, seu primeiro ataque seria implacável e decisivo. No entanto, as Kickers United ainda não tinha mostrado nenhum sinal de movimentação. Você acha que eles já estão nas portas de uma das nossas fortalezas? Skyfire Wing perguntou. Ele estava apenas fazendo suposições selvagens neste momento. As palavras de Skyfire Wing abalaram os corações de todos na sala de conferências. Nada bom. Se apresse e verifique se algum outro jogador entrou em nossas fortalezas. Skyfire Apostle se levantou da cadeira. Você está dizendo. Skyfire Wild Dragon disse. Neste momento, seu rosto empalideceu quando recebeu um relatório dos jogadores sob seu comando. A Kickers United foi avistada dentro da fortaleza prisão mágica. Lembrando como os jogadores das Kickers United em Cavodin desapareceram de repente, até mesmo um idiota poderia adivinhar o que aconteceu. Os 3.000 jogadores das Kickers United já estavam dentro da fortaleza prisão mágica. Neste momento, as Kickers United já havia soado a corneta de guerra. Os 3.000 jogadores se espalham por todos os locais estratégicos dentro da fortaleza prisão mágica. Os ladrões se infiltraram nas torres de flechas, emboscando os jogadores dentro. A fortaleza estava em um estado de absoluto caos. Nenhum dos jogadores da Eternal poderia resistir. O resto dos jogadores das Kickers United não ficaram para trás, seguindo de perto os ladrões e inundando as torres de flechas. Seu poder de fogo concentrado suprimiu completamente os jogadores da Eternal. Em pouco tempo, um banho de sangue ocorreu na fortaleza da prisão mágica. Tang Yao liderou 20 magos ao ocupar o ponto de transferência da fortaleza. O ponto de transferência era simples. Tinha cerca de 3 por 3 metros. Com um flash de luz, o primeiro grupo de jogadores da Eternal surgiu. Havia aproximadamente 30 deles. Assim que saíram do ponto de transferência, foram recebidos pelos sorrisos zombeteiros dos 20 magos das Kickers United. Por que demoraram tanto? Tang Yao riu. Antes mesmo que os jogadores da Eternal pudessem fazer qualquer coisa, eles sentiram a magia flutuar no ar acima deles. Chamas caíram do céu, impiedosamente engolindo os brasa e dor. Eles soltarão gritos agonizantes antes de serem transformados em raios de luz. Com 20 magos se revezando atacando o ponto de transferência com magia de efeito em área, os jogadores da Eternal estavam desamparados. Assim que se teleportavam, eram mortos. Depois que 200 jogadores morreram, ninguém mais apareceu. Eles entenderam que não importava quantas pessoas viessem, serviriam apenas como aperitivos para Tang Yao e os outros. Com o ponto de transferência bloqueado, a fortaleza prisão mágica foi isolada. As Kickers United era superada em números pela Eternal de 3 para 5. No entanto, diante de jogadores dezenas de vezes mais fortes que eles, a Eternal só podia fugir como o rabo entre as pernas. As Kickers United não deixou nenhum lugar sem ser virado de cabeça para baixo enquanto varriam a fortaleza inteira. Nian, Sun e King of the World assumiram a liderança, avançando de torre de flecha para torre da flecha e abatendo todos os jogadores inimigos em seu caminho. Nian não sabia quantos jogadores as chamas negras da espada de Zenard já haviam engolido. Ele só sabia que ninguém poderia suportar seu poder. Ninguém poderia sobreviver à sua lâmina. Alvos vestidos de pano e couro eram mortos em um instante. Embora alguns guerreiros blindados pudessem sobreviver a mais de um ataque, eles ainda eram muito mais lentos e baixo nível do que ele. Qualquer um que visse não tinha esperança de escapar. A fortaleza prisão mágica tornou-se um matadouro. Depois que as torres de flechas foram tomadas pelos ladrões das Kickers United, as bestas lá dentro foram viradas contra os jogadores da Eternal.